Você precisa ser uma pessoa de fé. E deixa eu te falar uma coisa importante. Você e eu precisamos ter uma fé humilde. Porque o que adiantaria aquela fé assim? O poder de ressuscitar os mortos, o poder de curar doentes, aquela fé que tem o poder de transportar montanhas, aquela fé que tem o poder de fazer tantas coisas, né? Mas se depois de tudo isso se orgulhasse, se depois de tudo isso se envaidecesse. Portanto, o Senhor quer de nós uma fé a qual nada para nós será impossível. Como está na palavra de Deus, convido você a abrir sua Bíblia. Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Versículo 20. Que, aliás, é o evangelho de hoje. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé, em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Então Jesus está nos falando de uma fé tão forte que nada vos será impossível. Eu sei que você está precisando dessa fé. Agora, é preciso que essa fé também seja humilde, porque senão a gente pode se envaidecer. E não é isto que Deus quer de nós. Fique comigo até o final desse vídeo. Nós vamos meditar sobre essa realidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 17, versículo de 14 a 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Santo Agostinho, sobre essa passagem, diz assim: a fim de que os discípulos não se ensoberbecessem pelo poder de fazer milagres, lhes avisa o Senhor que procurem evitar as curas à vaidade humana, significada nesta passagem por uma montanha elevada, e de fazê-las com a humildade da fé figurada no grão de mostarda. Olha que interessante, Santo Agostinho. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha. A montanha simboliza coisas grandes. Se você tiver fé, você vai fazer coisas grandes. Você vai expulsar demônios, vai curar doentes. Então, a montanha simboliza coisas grandes, que a fé vai operar. A fé em Cristo, a fé em mim. Então, se você tiver fé em mim, se você acreditar em mim, se você acreditar na minha palavra, vou operar grandes coisas na sua vida. Então, mas é uma montanha, o meu problema é do tamanho de uma montanha. Não tem problema. A fé, ela pode mover montanhas. Agora, você precisa ter a fé se vós tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda. Então, de um lado, uma montanha gigante, do outro lado, uma semente de mostarda. Como se Jesus quisesse dizer, significada nessa passagem por uma montanha elevada e de fazê-las com a humildade da fé figurada no grão de mostarda. Ou seja, na montanha figurada a grande fé. No grão de mostarda, simbolizado a fé humilde.
uma fé que não se envaidece, uma fé que não é prepotente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. Versículo 29. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus, nem quando você transporta as montanhas. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Talvez Deus não permitiu que aqueles apóstolos também tirassem os demônios para livrá-los do perigo da vaidade. E Jesus está ensinando agora para eles que a fé que eles precisam ter tem que ser uma fé humilde, grão de mostarda. Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Todas essas passagens nos ajudam a entender que é preciso humildade diante do Senhor. Fé poderosa, a ponto de transportar montanhas, mas tem que ser uma fé humilde. Por isso escreve aqui nos comentários, dai-me, Senhor, a humildade da fé. Dai-me, Senhor, a humildade da fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.